Uma integral definida considera dois limites de integração. Aqui, nessa notação que eu estou usando aqui, ó, integral de f de x dx, vejam que tem um a e tem um b. Quer dizer que nós estamos calculando uma integral dessa função entre o a e o b. Esse a e b são valores no eixo x. Então, como é que a gente vai calcular isso? Nós vamos calcular fazendo a integral da função f, que eu uso aqui um f maiúsculo para dizer que f maiúsculo é a integral, é a primitiva da função f. Então, eu faço a integral dessa função substituindo x por b menos a integral da função substituindo x por a. O que a gente consegue fazer aqui, na verdade, é calcular a área de a área que está limitada pelo gráfico da função e por esses limites a e b. Claro que abaixo, assim, o limite que nós temos é o eixo x. Deixa eu fazer, eu vou fazer um desenho aqui. Depois eu apago, e aí eu acho que com o exemplo vai ficar mais claro de entender o que a gente vai calcular. Digamos que a gente tenha uma função aqui, ó, que tem como gráfico esse traço rosa que eu coloquei aí, tá? Eu vou pegar um valor aqui no eixo x, eu vou chamar de A, e eu vou chamar um valor, que é claro que é um valor maior do que esse valor A, né? Porque ele está à direita do A, que eu vou chamar de B. Quando eu calculo a integral definida entre A e B da função f, e a minha função f é a que tem como gráfico esse traço rosa que eu coloquei aí. Quando eu calculo essa integral definida, por que ela é definida? Porque eu estou definindo o intervalo de integração aqui entre A e B. O que eu estou fazendo, na verdade, fazendo o cálculo dessa integral, é descobrindo qual é o valor da área que está limitada superiormente pelo gráfico da função, lateralmente por esse segmento aqui, que começa em A, e o outro segmento até B, e o eixo X. Então, a área compreendida por essa região aqui, que foi limitada, né, pela função, pelo segmento que passa por A, pelo segmento que passa por B e pelo eixo X, o resultado dessa área é, na verdade, a integral definida dessa função compreendida entre A e B. Aqui nós temos uma área, e essa área é calculada através da integral definida. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Esse aqui eu vou guardar aqui embaixo, tá? Pronto. Então, eu trouxe aqui como exemplo para vocês o seguinte: eu tenho uma função x ao quadrado, o gráfico dessa função está aqui ao lado, tá? E eu quero calcular a área dessa função, a área que está abaixo dessa função, entre o x igual a 0 e o x igual a 2. Ou seja,
eu quero calcular... Deixa eu só desligar aqui. Eu quero calcular a área dessa região aqui. Peraí. A área dessa região. Tá bem? Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu preciso calcular a integral de 0 a 2 da função x ao quadrado dx. Então, primeiro eu penso no cálculo da integral de x ao quadrado. Bom, aqui é tranquilo, né? X elevado na 2, a integral, né, de x elevado na n é x na n mais 1 sobre n mais 1. Então vai ficar assim, x elevado na 2 mais 1, que é 3, sobre 2 mais 1, que é 3. A gente coloca aqui, ó, para indicar que nós estamos calculando a integral definida, um colchete invertido, e a gente coloca os limites de integração aqui. Porque agora é que nós vamos aplicar. Primeiro a gente calcula a integral da função x ao quadrado, e depois a gente aplica os limites de integração. O que a gente vai fazer? A gente vai substituir o x por 2 e fazer menos o valor da função quando x for zero. Então, aqui nós vamos ficar com 2 ao cubo sobre 3 menos 0 ao cubo sobre 3. 2 ao cubo é 8 sobre 3, vai dar 8 terços, menos 0 ao cubo é 0 sobre 3 é 0. Então, a área daquela região que está limitada superiormente pelo gráfico da função x ao quadrado, lateralmente pelo segmento que passa por 2 e pelo segmento que passa por 0, que aí vai dar 0 ali, né? E o eixo x, então a área dessa região é 8 terços. Dúvidas? Vocês podem perguntar, tá? Até agora eu entendi. Achei Legal. fácil, né? Por esse É, exemplo que tu botou. na verdade, assim, ó, a integral definida, ela transforma um problema muito, muito difícil da matemática, que é o cálculo de regiões em que a fronteira não é um segmento de reta. Quando a gente quer calcular a área de uma região em que a fronteira é uma curva, isso é muito difícil, porque a matemática ela consegue calcular com facilidade área de figuras que são poligonais, ou seja, que a, a região assim fica limitada por segmentos de reta, né? Então, calcular uma área de uma figura assim é fácil para a matemática. Não importa quantos lados tenham, se esses lados são segmentos de reta, calcular a área é simples para a matemática. Se calcula isso dividindo em triângulos e calculando a área de um triângulo. Porém, quando nós temos regiões assim, isso para a matemática seria uma tarefa difícil quando a gente não conhece o cálculo da integral. Porque se a gente conhece a integral, isso fica muito fácil. A integral calcula isso através de uma soma, que é o que a gente está fazendo agora. Por exemplo, a integral que eu apresentei aqui agora, de x na quarta dx, no intervalo de menos 1 a 2, significa que nós vamos calcular a área
Da região, eu vou até trazer aqui para vocês o gráfico dessa função. Deixa eu só copiar ele aqui, porque eu fiz o gráfico dessa função aqui no GeoGebra. Deixa eu só colar aqui. Aqui, ó. Tá? Então, ali, ó, eu trouxe para vocês o gráfico, tá, dessa função, e nós vamos calcular a integral dessa função no intervalo de -1 a 2. Então, o que nós vamos fazer, na verdade, é calcular a área que está limitada por essa função, que está abaixo dessa função, né, nesse intervalo de -1 a 2. Claro, a função ela continua aqui, ó, antes do -1 e depois do 2. Mas o que eu estou fazendo, calculando a integral definida, é me preocupando com a integral só nesse intervalo. Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer primeiro? Pensar em qual é o valor da integral de x na quarta. A integral de x na quarta também é uma integral simples de calcular, porque basta que a gente faça x elevado na 4 mais 1 dividido por 4 mais 1. Então, vai ficar x na 5 dividido por 5. E aí eu coloco aqui o intervalo em que eu estou interessado, né? De -1 a 2. Como? Porque ali eu estou usando aquela fórmula, né, da integral de x na n dx, que é igual a x na n mais 1 sobre n mais 1. Entendi. Né? Quando é a Tinha integral... esquecido disso. Sim. Quando é a integral indefinida, tem um mais c, né? Como aqui a gente está calculando a integral definida, a gente não precisa se preocupar com esse c, porque, na verdade, se a gente colocasse o c, quando a gente faz uma menos a outra, esse c ele vai se cancelar. Então fica, agora eu já vou substituir os intervalos de integração, tá? Então eu coloco primeiro 2, substituindo x por 2, né? 2 na 5 dividido por 5, menos o -1 na 5 dividido por 5. Tá? Nós já chegamos ali nas 8h45, mas eu peço que você só me dê mais uns minutos só para a gente concluir essa, tá? Então, 2 na 5 é 32. Fica 32 quintos menos -1 na 5 vai dar menos 1. Dividido por 5. Então, 32 na 5, menos o -1 quinto, fica mais 1 quinto. 32 quintos mais 1 quinto é 33 quintos. Então, 33 quintos, né, um pouco maior do que 6. Essa é o valor. Essa é o valor da área compreendida aqui. Professor, por que o valor da área é 33 quintos? Não seria 33? Ou então eu estou fazendo essa soma de uma maneira muito errada, essa soma de frações. Por quê? 33? Quintos, né? Porque tem o 5 ali. Tem o denominador é 5. Professor, acho que eu estou confundindo com a velha soma lá do meu ensino médio. Eu também fiquei meio confusa ali. 35. Aqui, ó. Ó, o que a gente calculou aqui foi a área. Claro, o meu gráfico ficou pequeno aqui, eu acabei cortando ele. Ele ainda continuaria lá para cima, tá?
Mas o valor dessa área que eu pintei aí, que está limitada pela função, pelo eixo x, e lateralmente por esse segmento aqui que vai do -1, começa no -1, tem um segmento de reta aqui que limita desse lado, e um outro segmento de reta que limita desse lado. Então, essa área, ela tem um valor, né, de 33 quintos. Esse 33 quintos, digamos que a gente está calculando uma área em metros quadrados, seria 33 quintos metros quadrados. Só para a gente ter uma ideia aqui, quanto é 33 quintos, né? Dá 6 vezes 5, 30. Sobra o 3. Bota o 0, a vírgula. 6 vezes 5, 30. 6,6, se fosse metros quadrados, se fosse quilômetros quadrados, se fosse centímetros quadrados. Tá? Esse é o valor da área. Mas o mais importante, tá? Isso eu coloquei ali no material para vocês, é que quando a gente calcula essa integral definida, nós temos essa interpretação geométrica, né? A origem do cálculo do integral está aqui, no cálculo dessa área, mas em problemas de engenharia, o cálculo de uma integral definida tem muito a ver com taxas com variação em algumas situações dinâmicas. Por exemplo, quando a gente está medindo ali a vazão de um tanque, nós usamos a integral definida para descobrir, primeiro, a que velocidade que está acontecendo essa vazão num período de tempo, qual a quantidade de fluido que saiu nesse período de tempo. Todos esses cálculos, eles vão acabar sendo resolvidos por essas ferramentas que a integral e a derivada nos oferecem. Por isso que o curso de engenharia de vocês, ele começa com a disciplina de cálculo 1 e vai seguir daqui para frente, assim, em todos os problemas de aplicação que vocês vão enfrentar. Vai ser sempre muito interessante que vocês tenham uma familiaridade com as integrais, com as derivadas, com as integrais definidas. O que eu vou colocar como um complemento para vocês é um outro método que não deu tempo da gente estudar para o cálculo de integrais, que se chama o método das integrais por partes. Não vou cobrar como avaliação, mas é interessante que vocês deem uma olhada para a continuidade dos estudos de vocês. Então eu vou colocar a parte teórica e vou colocar também alguns vídeos. De repente eu até pego um vídeo da aula do semestre passado que eu dei, que explica direitinho como calcular integrais por partes. Que aí é um método, assim como tem o método da substituição, vai ter algumas funções que vocês não vão conseguir usar o método da substituição. Aí vocês vão ter a opção de usar o método da integrais por partes. E, claro, depois tem outro método que também, se nós tivéssemos tempo, nós estudaríamos. Com essas aulas online, né, a gente teve que abrir mão de algumas coisas, né? Então eu tive que abrir mão de alguma carga de conteúdos, porque não deu tempo de ver tudo, mas também é interessante que se vocês derem uma olhada ali num livro de cálculo 1, tem um método da substituição trigonométrica, que também é um método que, em alguns casos, ele resolve problemas de integrais, que não são problemas simples, tá? São problemas complexos, mas que vocês, com essas ferramentas iniciais, vocês ficam habilitadas aí a resolver esses problemas, tá bem? Professora, eu só queria dividir com vocês, contigo e com a Mirelle. Eu assisto muitos vídeos, né,
sei lá, para ouvir a opinião de outros professores e de colegas, enfim. E teve um professor que fez um comentário muito interessante, e durante a live ele falou a respeito que o aluno sempre é como se fosse pessoal, assim, eu desisti do curso, o tema é por que os alunos desistem do curso de engenharia? Aí ele disse que, na verdade, os alunos desistem, não é nem culpa do professor, porque muitas vezes nós, os alunos, né, Mirella, às vezes a gente tem aquela, mas o professor não me explicou, eu não consegui entender, eu não entendo o que ele diz. E, na verdade, eu concordei com ele, professor, é que o meu ensino médio em particular, eu não aprendi o suficiente para esse pré-requisito que é o terceiro grau. Então, Uhum. na verdade, a gente tem que vir muito bem preparado, né, professor? O nosso ensino Sim. médio, sabendo, conseguindo fazer os cálculos básicos para seguir os próximos passos, né, professor? É como tu estás falando agora. Essa trigonometria é do ensino médio. Sim. Então, já Uhum. está junto na minha carga, né, horária de estudo, né, e de aprendizado, de absorção do conteúdo. Sim. Então, Mas o mais importante é, mesmo reconhecendo assim que se teve um ensino médio que não foi tão bom quanto poderia ser, é que a gente reconheça isso e aí sim vá atrás, né? É por isso que o estudante de engenharia ele acaba tendo uma necessidade de ter um tempo para estudo muito maior, né, do que de outros cursos. O meu ensino médio também, ele não foi um ensino médio bom. Aí, quando eu entrei no ensino superior, eu tive que correr mais do que alguns colegas que já tinham um certo embasamento. Às vezes, eram, era, se tratava de assuntos que os meus colegas já tinham experimentado e eu nunca tinha visto na vida. Aí, claro, isso me fez correr um pouco mais. O tempo, digamos, que Sim, eu se a gente também super concordo com isso, porque o professor sabe que nas primeiras avaliações, nas primeiras coisas, as minhas perguntas, as minhas dúvidas eram coisas básicas, assim. Uhum, isso. Mas então, quando tem essa iniciativa, assim, de, primeiro, reconhecer, né? Puxa, isso aí eu não vi, então eu preciso ver, né? Então, a gente tem que pegar um livro de ensino médio e ver do que se está falando ali. Claro que exige um trabalho maior. Eu combinava de. Nós tínhamos grupos de estudo, né, com os meus colegas, na faculdade já. Então, se a gente marcava assim, às 8 horas para estudar, eu começava a estudar às 7 sozinho, porque eu precisava ver coisas que eles já tinham visto, né? Porque eles tiveram um ensino médio melhor, assim. Então, se tiver essa iniciativa, a gente dá conta, né? A gente não consegue mudar o passado, a gente não vai conseguir fazer com que o nosso ensino médio seja diferente, mas a gente consegue mexer no presente, né? Se a gente precisa estudar algo agora, a gente vê o que a gente tem de carência, né? E vai em busca, porque aí sim, porque senão lá na frente, quando vocês já forem engenheiras, vocês vão dizer assim, ó, puxa, mas o meu curso de engenharia não foi bom, eu não estudei tanto quanto deveria. Não, então não deixe que isso aconteça. Estudem agora, porque quando vocês chegarem lá na frente, são engenheiras e, puxa, eu fiz tudo que tinha que ser feito para ser a engenheira que eu sou hoje em dia. Tu sabe, professora Mirelle, que durante essa live, né, que eu assisti, o professor disse uma questão que tu falou agora, professor, disse, se for necessário, tu dá um tempo e te dedica ao que tu não estás, tu aprendeu, mas tu não estás preparado o suficiente para hoje tu estares no curso. Mas não Uhum. diz. Aí ele foi bem claro, Mirelle, no início da live ele disse, essa live não é dizendo para vocês que estão me assistindo que desistam. Não, é o contrário. Muitas vezes tu dá um tempo para tu rever o que tu já sabe, mas rever para tu te tornar mais forte se torna importante também. Isso aí. Professora, eu só quero deixar um horário marcado para amanhã, tá ok? Amanhã à tarde. Maravilha. Então tá, a 1h30, tá bem? Isso, 1h30, pode ser? Tá. Então eu já coloco aqui, já estarei ali. Sim.
Então tá bem, então eu só posso agradecer vocês. Na verdade, vocês duas as que permaneceram, né, sempre. E aí, bom, eu ainda hoje eu vou colocar uma avaliação para vocês. Aí Sim. vocês só vou pedir um prazo menor, tá? Até sexta, vocês me concluam ela, me enviem, porque sábado eu quero lançar para vocês os resultados dessa disciplina de cálculo. Se não for maior ou igual a 7, aí a gente se encontra na terça-feira que vem aí para fazer o exame. Tá? Que é aí uma outra possibilidade de ter a aprovação ainda nesse semestre. Tá bem? Boa noite, Mirelle, para ti. Então tá, tchau, Tá bem, Mirelle. Tchau, Ana. Bons estudos aí. Qualquer coisa, entre em contato, tá? Mesmo depois que a gente encerrar essa disciplina, fiquem à vontade, tá? Eu continuo sendo professor, e mesmo que não seja professor de vocês, mas fiquem à vontade sempre que precisar aí de um auxílio nessa caminhada de vocês, que eu sei que é uma caminhada muito dura, mas vocês podem ter certeza que é uma caminhada que muitos gostariam de estar nela e que vai tornar vocês pessoas muito mais felizes, assim. Ela tem um momento que é difícil, mas é por isso que torna ela mais valorosa ainda, tá? Não desanimem, né? Mirelle, assim, eu sempre digo, né, eu conheço várias pessoas que querem, né, estudar engenharia no instituto, né, e eu sempre digo, tem que estudar muito, não é fácil, mas é muito gratificante. E o meu discurso é sempre o mesmo, né, professora? Para mim é um privilégio estar no Instituto Federal. Isso aí, legal. Então tá, ótimo dia aí para vocês. Igual, tchau, Mirelle, tchau, professora. Tchau, tchau.